Ainda sobre a clássica partida de xadrez entre Moraes e Musk, estou aprendendo a falar, viu gente? Musk. Nós vamos para os próximos lances e eu vou trazer para você no vídeo 232, né, da Comissão Cidadã de Inquérito como anda esse processo, né? Vamos trabalhar nossa arte aqui, ó, para vocês entenderem. Musk versus Moraes. O rei está exposto. O que eu quero dizer com o rei está exposto, né? Você sabe que para você ganhar uma partida de xadrez, você tem que capturar o rei do inimigo, né? O rei do adversário. E uma das formas de você proteger o rei, né, é colocando os peões na frente, mantendo, né, o rei seu seguro de ataques de peças adversárias. E quando você libera peças do rei, você está deixando o seu rei exposto, sujeito a ataque, tá certo? Então nós vamos mostrar aqui para vocês, né, um lance que o Elon Musk deu e a resposta que o Alexandre de Moraes deu, tá certo? Presta bem atenção, porque o Alexandre de Moraes está reagindo às provocações do Elon Musk. Preguei. O pessoal comentou aí nos comentários, aí, João? É Elon Musk. Musk. O U tem, o O tem som de I, né? E o U tem som de AN, uma coisa assim. Musk. Tá bom, vamos lá. Então, aquele fato trágico, né, da postagem do Alexandre, do Musk, falando que o Alexandre de Moraes é um grande ditador porque tem o Lula na coleira, tá certo? Ou seja, ele diz que o número um, o rei, não é o Lula. O rei do tabuleiro é o Alexandre de Moraes. Ora, se o Alexandre de Moraes tem o Lula na coleira, quem que manda? Né? Quem que é o rei do tabuleiro? É o Alexandre de Moraes. Então, ao provocar isso, ele faz assim, ó, o rei está exposto. Ele está chamando o rei. Olha o rei ali. Quer dizer, descobre o rei. Abriu um peão na frente do rei. Está entendendo? Então, o rei está exposto. Nisso, o que acontece? A resposta do Alexandre de Moraes foi colocar ele num inquérito das milícias digitais, tá certo? E aí o Elon Musk manda seus funcionários publicarem, né, o Twitter Files, é uma coisa assim. Aí já não me cobre muito esse negócio de inglês, não. Que são as mensagens trocadas entre agentes do STE, do TSE, com a empresa Twitter, na época, né? E aí o que o Alexandre de Moraes responde? Ele faz um papel de governo. Escutem só. O que aconteceu no lance do Alexandre de Moraes depois das publicações? Vamos ver. O governo federal suspendeu as ações de publicidade na rede social X, antigo Twitter, após os ataques do bilionário Elon Musk ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e ao presidente Lula. Oi, Paola, boa noite para você. Essa medida vale para todos os contratos? Conta pra gente. Boa noite, Márcia, a todos. Olha, essa medida, a decisão, vai valer para os novos contratos, as novas campanhas publicitárias que seriam realizadas com a empresa de Elon Musk. E é uma resposta do governo a uma aparente campanha de ataques feita pelo dono da rede social X. Nos últimos dias, eu lembro que o bilionário fez postagens acusando de censura o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e inclusive Elon Musk tem ameaçado reativar contas que foram bloqueadas por ordens judiciais. Entre 2023 e 2024, o governo federal investiu mais de R$650 mil em publicidade no X. Mas agora a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República confirmou que novas campanhas do governo na rede social estão suspensas, Márcia. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Bem, o que você viu aí foi uma reação governamental, não foi uma reação da Justiça, não foi uma reação do Congresso, não foi uma reação do TSE. Ou seja,
você mexe com o ministro do Supremo, né? Fala que ele é um ditador e que tem o Lula na coleira. Aí ele solta uns textos, uns twitters, umas informações trocadas com o TSE e o governo reage. Não é o TSE que reage. O governo reage dizendo que não vai manter mais contrato com o Elon Musk. Ou seja, tá vendo? A ligação? O Moraes é que está determinando as ações do governo. Ou seja, será que o Moraes é o rei do tabuleiro? Essa é a questão. E aí, eu separei aqui uns recortes que eu fiz de uma entrevista que um funcionário, não sei o nome dele, tá? Eu sei, mas não consigo falar o inglês, que ele deu para o 360, agora, recente, tá certo? É uma entrevista de mais ou menos 48, 49 minutos. Eu coloquei 7 minutos, mas importante, e preste atenção, que esses 7 minutos vai revelar muita coisa. Eu posso fazer assim alguns apartes para a gente comentar sobre esse material. Então, é muito importante que você continue assistindo isso aqui até o fim, para você entender direitinho como é que está acontecendo essa partida entre Musk e Moraes. Quem é o rei? O rei está exposto? A jogada do Alexandre de Moraes foi eficiente ao avançar, né, o peão do rei? Ou seja, quando o governo faz essa ação que vai cancelar contratos com o antigo Twitter, né, o que ele está dizendo? Olha, eu estou abrindo, o rei está mexendo. A peça que está mexendo está na frente do rei, o peão está avançando e o rei está ficando exposto, tá certo? Quem está ficando exposto não é o Lula, é o Alexandre de Moraes, porque a briga é com o Alexandre de Moraes e o governo começou a mexer a peça, tá certo? Ou seja, é o Alexandre de Moraes mexendo o governo, mexer as peças. Então vamos lá. Então deixa eu me apresentar antes de colocar esse recorte. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, terra de Tiradentes, terra de Tancredo, Minas, um estado de espírito. E aí tem aquela discussão da bandeira, né, daquele triângulo. Vou ajudar no pessoal dos comentários aí. Aquela frase que está ali, que é mais ou menos assim: libertas que sera também. Mas ali está um texto quase que em latim, não sei, né? Mas o que aquilo significa é liberdade ainda que tardia, entendeu? A gente sempre comenta isso, nem sempre a gente comenta isso, mas é isso, né? E se eu for traduzir aquilo que parece em latim, seria liberdade que será também, quer dizer, mas aí fica, né? Liberdade ainda que tardia. Então tá bom. Esse é o vídeo 203, essa aqui é a nossa chave Pix. Vocês que continuam contribuindo aí, se envolvendo com o nosso projeto, a gente continua agradecendo. Aqueles que estão entrando em contato pelo WhatsApp, mandando conteúdo, a gente também continua agradecendo. Então vamos assistir esse recorte e eu volto com algumas colocações. O rei está exposto? Responde aí. Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o jornalista norte-americano Michael Shellenberger. Michael Shellenberger tem 52 anos. É presidente da Cátedra de Política, Censura e Liberdade de Expressão da Universidade de Austin, no Texas, Estados Unidos. É um dos editores do Twitter Files. Michael Shellenberger, obrigado por essa entrevista. Muito obrigado a você. Eu começo essa entrevista perguntando sobre a troca de e-mails a que o senhor teve acesso entre funcionários do Twitter no Brasil e nos Estados Unidos. Há informações ali de que funcionários da Justiça no Brasil teriam determinado a retirada de informações publicadas em alguns perfis e que isso deveria ser feito, de acordo com a ordem, sem revelar que era uma determinação da Justiça. É possível dar mais detalhes sobre isso? O governo, o TSE, era muito agressivo pedindo... Chama a atenção para um detalhe aqui. Você viu que o jornalista, quando foi se referir ao TSE, isso aí ele estava se referindo, na época ainda, né, no restinho do governo do Bolsonaro.
E aí ele confunde, ele mistura, ele fala assim, o governo, o TSE, ou seja, ele entende que agora o TSE é o governo. Por isso que ele faz essa confusão, você entendeu? Aí, quando ele faz essa confusão, é porque ele entende que o Lula não é o governo, o governo é o Alexandre de Moraes. Percebe isso? Né? São sutilezas, gente. Entenda isso. Vamos lá. Dar mais detalhes sobre isso? O governo, o TSE, era muito agressivo pedindo a informação de Twitter, de X, mas agora, naquela época era Twitter. Por exemplo, eles queriam informação privada sobre as pessoas, inclusive a informação de números de telefônicos. E aí essa informação é muito importante. Por que o TSE queria o número dos telefones das pessoas que eles estavam monitorando? Entendeu? Porque, segundo uma tal fala aí, de uma tal ABIN paralela, que usava um aparelhinho israelense para rastrear os telefones das pessoas. E aí descobrir por onde as pessoas andavam. Entendeu? Qual que era a movimentação delas, se elas entravam em algum ministério, tinha alguma relação com empresa, Então, era uma forma de colocar um monitoramento 24 horas por dia das pessoas que estavam sendo selecionadas para serem monitoradas. Você lembra que o Ramagem, quando era diretor da ABIN, fez uma denúncia e descobriu que estava havendo algumas coisas irregulares lá, né, da ABIN, e aí ele denunciou isso, e aí depois eles falaram assim, a ABIN paralela do governo do Bolsonaro. Não, daí nós estamos entendendo de onde saía, né, essa preocupação. É sempre aquele negócio, né? Passa para o outro aquilo que você está fazendo. Então, volta aqui um pouquinho e vocês continuem acompanhando. São privadas sobre as pessoas, inclusive a informação de números de telefônicos. E também eles queriam ler as mensagens privadas das pessoas que utilizaram certos tipos de hashtags, reclamando, por exemplo, sobre as eleições. Tá vendo? Outra coisa, era direcionado à questão das eleições. Qual que era a necessidade do Alexandre de Moraes? Né, do TSE, era monitorar que as informações que pudessem ser vazadas com relação aos logs das urnas de 2022, entendeu? Pudesse revelar o que realmente aconteceu nas eleições. E essas informações tinham sido geradas, né, a partir de novembro de 2022, depois das eleições, né, que esses logs foram baixados e aí foram interpretados, né? Teve aquela participação do argentino lá, que tentou fazer lives no Brasil, e eles derrubaram as lives. Então, o que o Alexandre de Moraes foi fazer o quê? O que o Alexandre de Moraes começou a fazer foi o quê? Cercar, né, as informações que levassem a essa questão. Porque ali tinha, né? E aí, como é que você vai entender isso melhor? A gente fala aqui no nosso relatório, né? E aí eu tenho sempre divulgado para vocês, porque isso aqui é um trabalho, gente. Isso aqui é uma comissão cidadã de inquérito, aqui é uma coisa séria, tá certo? Embora ela seja virtual, seja online, e hoje em dia, né, quase tudo é online, né? A praça pública é online, né? As pessoas jogam, né, online. Então, em vez da pessoa ir para um clube no fim de semana, não, ela vai jogar com os outros colegas deles, online. Então, a internet virou quase um ambiente natural das pessoas. E aí, a gente tem esse aqui, esse relatório do mesário pianista, que fala sobre o processo eleitoral, né? Como que aconteceu essa questão, que tanto o Alexandre de Moraes tinha essa preocupação em preservar. Porque ele descobriu esse esquema do mesário pianista nas eleições de 2018, quando a Polícia Federal fez aquela blitz no TSE e capturou essas informações. Daí gerou todo aquele imbróglio que eu já te falei, né, que na época ele não quis colocar isso para frente, e aí chamou o Lula para sair de vice, quer dizer, fez esse acordo com o Lula, mas aí ele quis cercar essa informação, tá certo? E a partir de 2020 a coisa aumentou, né? Porque tinha eleição do Biden
lá nos Estados Unidos, e tinha a questão das municipais aqui, né? E mais uma vez as urnas seriam usadas e os logs seriam publicados. E aí tinha que fechar o cerco para não descobrir. Porque o arquivo log das urnas eletrônicas ele é a caixa preta, né? É por ali que você descobre como é que a urna se comporta. Não tem nada a ver com código-fonte. Código-fonte é uma camada mais profunda, mas a leitura se dá através dos logs, né? Então, vamos entender. E outra coisa que o governo ameaçou o advogado de Twitter brasileiro de como prosseguição criminal. O Uber, por exemplo, informação muito privada, onde você foi com o Uber. Eu acho que as pessoas que utilizam esse serviço, eu uso muito, eles não sabem disso. Então, tudo foi segredo, tudo foi... não existe transparência. E era muito... Eu senti como era uma inquisição espanhola, né? Muitas perguntas e falta de transparência. Bem, a questão do Uber... Vamos entender, o que o Uber tem a ver? O Uber é um aplicativo, né? Como é que o cara vai fazer política no Uber? Não, não tem. Mas o que acontece? Vamos entender isso, né? Eles pegavam os telefones, né, dessas pessoas que colocavam hashtags envolvendo a questão das eleições, que podia chegar nos logs das urnas e que podia fazer essa interpretação de como aconteceu, né, e como Lula vem ganhando as eleições ao longo dessas 5 vezes que eles participaram. Então, essa informação era muito cercada, né? E aí, por exemplo, você pediu o telefone das pessoas para o Google, né, para o Meta, Facebook, né, para o Instagram, né, para o TikTok e tal, né, e pediram para o Twitter também, mas o Twitter resistiu. Mas o Google, a Meta, né, eles acabaram entregando esses relatórios. Quer dizer, essas informações de pessoas, né? Só porque eles tinham uma hashtag envolvendo a questão eleitoral. Aí eles começaram a cercar essas pessoas. Essas pessoas começaram a receber monitoramento. Então, através dos telefones, as pessoas usam aplicativos, né? E aí elas querem fazer viajar daqui para ali, para lá, para cá, para aqui, para lá, eles vão de Uber. E aí, o que acontece? Com o telefone, o número do telefone, é como se tivesse fazendo aquela busca, né, aquele monitoramento através daquele aparelho israelense, né, que foi adquirido no governo Temer, né, para rastrear o telefone das pessoas para saber por onde ela andou, entendeu? E o Uber é a mesma coisa. Você tem um número do telefone, você cobra do Uber, quer saber assim, olha, porque quando você vai fazer uma viagem, você coloca o seu número ali, né? O seu número fica registrado. Aí o Uber deu essa informação para o governo, ó, esse rapaz aqui, essa pessoa aqui, né, que tem uma opinião crítica e está querendo explicação sobre o processo eleitoral, ele andou para cá, andou para lá, andou para cá, andou para cá, andou para lá, andou para cá. Ou seja, cara, ele falou certo, é uma inquisição espanhola. Olha que absurdo. Que democracia é essa? Né? Vai vendo. O jornalista Glenn Greenwald, publicou em janeiro de 2023, em seu perfil no X, um documento em que o ministro Alexandre de Moraes determina o bloqueio de alguns perfis sem que a ordem, com a determinação de novo, de que a ordem não fosse revelada. Há outros casos assim que o senhor tenha conhecimento? Bem, através do monitoramento da hashtag, aí o que acontecia? Essas empresas, essas big techs, passavam essas informações para eles. Você olha, os usuários que usam essas hashtags são esses. Aí eles iam lá nos usuários e viam as postagens deles. Ó, esse aqui está falando, esse aqui descobriu o negócio, esse aqui está, entendeu? Achando. Cerca ele, a informação. Tá certo? E aí ele mandava informação para as big techs. Falava assim, ó, eu quero que vocês tirem esse site daí. Eu quero que vocês apaguem esse perfil. Eu quero que vocês cortem essa conta. Ah, mas por quê? É porque eles estão trabalhando essa questão que a gente não quer que seja veiculada, que é com relação aos logs das urnas eletrônicas.
né? As informações que não pode, que podem comprometer a eleição do presidente Lula, tá certo? Então, esse cercamento, primeiro pede a hashtag, aí pega o nome das pessoas, aí depois pede, vai lá e dá uma rastreada, vê o que eles estão postando. Isso aqui está muito perto da informação. Aí manda mensagem para o Google, para o Facebook, TikTok, né, para o Twitter, e fala, derruba esse aí. Mas não fala que foi o TSE, não, fala que é da política de vocês. E aí o Twitter ficou bravo. O Google chegou a fazer isso, né, porque eles ameaçavam de prender, ameaçavam com multas, né? Então era um negócio violento. Vai vendo. A gente viu muito disso, né? E inclusive é importante saber que ontem, eu acho que foi ontem só que Elon Musk disse que o Alexandre de Moraes pediu que o X faz censura das pessoas e dizer que foi o X que decidiu, que não foi o Alexandre de Moraes. Mas essa é a primeira vez que eu ouvi falar de uma coisa com o governo quiser que o X fazer a censura e tomar a responsabilidade. Olha só, que interessante. Ele confunde. Às vezes ele fala Alexandre de Moraes, às vezes ele fala a justiça e às vezes ele fala governo. Ou seja, a concepção que esse jornalista tem que o governo realmente é o Alexandre de Moraes. Entendeu? Porque você tem que fazer essa leitura do inconsciente da pessoa quando ela está falando, né? Ora, ele está falando TSE, mas aí ele fala governo. Bem, TSE é um puxadinho do STF, né? É o gerente do processo eleitoral, não é um governo, mas está ali como governo. Ele coloca como se fosse um governo. O governo é o executivo, né? É os ministérios. Mas vamos ver. E não dizer que foi pedido pelo governo. Você tem direito de saber sobre as acusações contra você. Não pode ter corte segredo. Você tem direito. Corte segredo? O que você quer entender por corte segredo? Olha, não tem uma corte, não tem um julgamento. Teria uma BIM paralela? Uma espionagem secreta? Que não é do governo? Essa leitura que você tem que fazer, né? Percebe? Atenção nessa fala dele. Você tem que entender o que está no inconsciente do jornalista. As acusações contra você não pode ter corte segredo. Você tem direito de saber qual é a evidência contra você e tem a oportunidade de responder e também apelar essa informação. Nada disso aconteceu aqui. E uma pessoa pode dizer, eu sou uma empresa, talvez você pode se expressar em outras empresas, mas os governos eles são muito agressivos, eles tentam de eliminar a sua voz de todas as redes sociais, não era somente de X. Eu achei muito incrível, pode destruir uma vida, uma pessoa como eu, como jornalista. Eu ganho meu salário de poder publicar. Se as pessoas não podem ler os meus reportagens, eu não posso sobreviver como jornalista. Voltando à troca de e-mails que o senhor revelou entre funcionários do Twitter, do então Twitter no Brasil e nos Estados Unidos, mencionam-se ali funcionários da Justiça que teriam feito o pedido. Os nomes são mencionados nessas trocas de e-mail? Somente eu sei que Alexandre de Moraes está mencionado e eu acho que ele deve estar nos arquivos que a gente já publiquei. Mas o e-mail não vem dele, né? Alguém? Não. Então, essa pessoa que transmitiu o e-mail, que escreveu, exatamente. A gente sabe quem é, enfim. É importante dizer que a gente só tinha acesso aos e-mails dentro do X Twitter. E a gente não nenhuma documento, por exemplo, do governo, a gente não tinha visto nada disso, nada foi mandado, porque é importante entender,
Os e-mails estavam em inglês, porque eram do advogado de Twitter, que se chama Rafael Battisti. Agora ele é fora da empresa, mas era entre Rafael Batista e seus colegas em São Francisco, onde está o head de X. Mas eles mencionam o nome de alguns funcionários da Justiça ou não é mencionado? Ou é mencionado, mas não aparece? Enfim. Só Alexandre de Moraes. Só Alexandre de Moraes que mas aparece. Também ali. houve um membro do Congresso petista, eu não lembro bem o nome, Gisele, talvez. Olha, essa informação é muito crítica, é muito importante. Ele disse que aparece o nome do Alexandre de Moraes e aparece o nome do Congresso, entendeu? Petista, e aí parece que ele fala Dirceu, né? Seria o José Dirceu? Porque o José Dirceu, um dia desse aí, teve fazendo pronunciamento lá no Congresso, né? Depois ele já foi, né? E pode fazer, lógico, né? Foi um homem aí, e o José Dirceu é apontado como uma pessoa, né, do PT, que ajudou a construir, né, esse sistema eleitoral eletrônico, né, que a gente tem esse questionamento. Então, eu vou voltar aqui e vocês confirmam para mim, será que ele está falando do José Dirceu? Porque ele já identificou o Moraes nesses e-mails. O que o José Dirceu estaria fazendo, né, aparecendo nessas conversas? Não sei se é, tanto que ele não consegue afirmar, porque é uma coisa vaga para ele. Mas a gente fica com essa pergunta, porque a gente conhece a nossa realidade, né? Vamos ver. Membro do Congresso petista, eu não lembro bem o nome, Gisele, talvez, eu acho, desculpa, não sei. E também falaram do promotor de São Paulo, mas eles não deram o nome dele. No conteúdo mais amplo, o senhor divulgou todo o material? Eu acho que todo o material que tinha um interesse público, né? Mas agora, como eu disse, o David e Eli disse para mim que eles acharam mais coisa, que então é possível que eles vão publicar mais. O que aconteceu é que a gente tinha um grande acesso durante dezembro até fevereiro de 23. Olha, essa informação também é muito importante. Esse grande acesso, essa insistência, essa tanta necessidade de buscar informação, ele fala de dezembro a fevereiro de 2023. Bem, o 8 de janeiro aconteceu no dia, né? Está no meio disso, dezembro e janeiro. Aquela publicação dos logs que deu aquela audiência lá no senador Girão promoveu aquela audiência pública, acho que foi 30 de novembro, né? E aonde teve aquela participação dos técnicos os técnicos de TI, né, do PL, que fizeram a leitura dos logs, mas aquela participação do argentino online, explicando como é que aconteceu o processo eleitoral, né, e as irregularidades que foram apresentadas, as inconsistências das urnas. Aquilo pegou o Brasil de surpresa, né? Aquilo fez as pessoas irem para as ruas, e aí houve aquelas manifestações em frente aos quartéis, e as pessoas foram em frente para os quartéis porque eles não queriam ir para a frente do Congresso, porque eles sabiam que o pessoal podia infiltrar, né? Os petistas têm essa expertise, né, de ir lá e tumultuar e depois a coisa descambar e ficar a culpa para o pessoal da direita. Então, na época, o pessoal que apoiava o governo que saiu, né, eles ficavam na frente dos quartéis, por quê? Porque aqui o pessoal do PT não vem tirar sarro com a gente, eles não vão fazer nada. Mas os caras iam do mesmo jeito, entendeu? E ficavam ali fazendo umas palhaçadas ali para constranger, né, para dar uma ideia que aquele movimento ali era feito de pessoas alienadas, pessoas que ficavam falando de terraplanagem e tal, terra plana. Então, eles não partiam para a agressão, né, para o tumulto, por quê? Porque estava em frente aos quartéis. Ali, o pessoal que se consideram de direita estavam protegidos. Aí, a turma da esquerda foi, não, o 8 de janeiro tem que ser... Aí, aquele núcleo que foi levado ali, né, começou a puxar o pessoal lá para frente perdão, para a Praça dos Três Poderes. Então, ele falando que isso aconteceu em dezembro, quer dizer, aí que eles começaram a cercar mesmo, né?
Foi nessa época que eles começaram a cercar essas informações, que a hora que a informação vazou, era preciso cercar, principalmente em dezembro, antes do governo assumir, porque se isso começa né, podia inviabilizar a posse do governo Lula. Tanto que o 8 de janeiro aconteceu depois da posse, né, que foi uma ação para aumentar a pressão, para poder aumentar essa censura e diminuir essa resistência que o pessoal estava tendo, né? Vai vendo. O que aconteceu é que a gente tinha um grande acesso durante dezembro até fevereiro de 23. A gente reuniu com algumas pessoas do Congresso. Eu acho a responsabilidade do Congresso brasileiro a pedir essa informação. Diretamente ao X, ao Elon Musk. Pois tá bom, mas também do judiciário, certo. né? O povo tem que ter controle do judiciário, não pode ter tudo segredo. Pedir o que vocês mandaram para X. E confirmar ou desconfirmar o que a acusação de Elon Musk contra Alexandre de Moraes. Porque se é verdade o que ele disse, eu acho uma coisa muito séria de pedir a X fazer a censura em nome de X e não de Alexandre de Moraes. Bem, isso é tudo do recorte que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a minha interferência tenha sido proveitosa para vocês. Porque aqui tudo é uma análise, né, gente? Aqui a Comissão Cidadã de Inquérito é um trabalho de análise, um trabalho também investigativo, né? A gente está acompanhando isso aí há mais de um ano, né? Junto com as comissões parlamentares de inquérito, e nós somos a sociedade civil organizada, a gente é mantido, né, com doações que vem aqui através do jpnoticias@gmail.com. É tudo isso. A gente não as nossas plataformas não são remuneradas, né, porque a gente também tem essa restrição. Há muito tempo que eles estão, né, cesseando isso, mas como a gente se coloca como uma entidade civil, né, organizada, a gente começa a ganhar credibilidade. Para quê? Para ajudar a resolver isso, a pacificar o país, né? E a gente traz isso de uma forma bem madura, porque pelo fato da gente entender como é que aconteceu e ao longo do tempo a gente vem administrando isso, a gente está abrindo uma válvula de escape para que essas informações possam vazar para a sociedade de forma que a gente não tenha uma convulsão social, tá certo? A princípio, a necessidade colocada para não, essas informações não podem vazar, porque senão o Brasil vai entrar em convulsão social, entendeu? E aí houve a necessidade de cercar essas informações. Mas a gente vem apresentando isso de gota em gota, né? De gota em gota, né? Para poder a sociedade absorver essas informações, entender como aconteceu, né, esses processos eleitorais ao longo desses mais de 2 décadas, né, que veio usando a urna eletrônica, e como que o PT fez para ganhar essas eleições todas, né, e ao ponto que aconteceu o problema do impeachment da Dilma, que foi o ápice dessa crise, né, envolvendo o PSDB e PT. E aí, com a chegada do Bolsonaro, e o Bolsonaro pegando o Lula preso, né, e o PSDB se deteriorando, né, o seu capital político, e aí a necessidade depois de soltar o Lula e juntar com o PSDB, né, para poder voltar com a esquerda para o poder, né, e aí essa união antagônica de 2 forças antagônicas, né, e precisava reprimir essas informações que o Alexandre de Moraes descobriu em 2018. Por isso que ele se tornou essa peça-chave, esse protagonista, né, porque ele foi o Ministério da Justiça do Temer, e as eleições que aconteceram em 2018 aconteceram no governo do Temer, né, quando o PMDB e o PSDB estavam titulares, né, da pasta, né, do governo federal. E aí, através da Polícia Federal, eles conseguiram chegar no TSE, né, descobrir como é que o PT fez para ganhar, né, 4 eleições em cima do PSDB. E aí o Alexandre de Moraes tinha essa informação. E foi aí que ele falou, não vou publicar isso agora porque a gente não tem como voltar ao poder, porque o Bolsonaro estava forte, né, a direita estava bem construída e tal, e isso aí seria um caos para a esquerda.
Aí a alternativa foi abafar, ele segurar isso. E aí, como diz o Elon Musk, né? O Alexandre de Moraes tem o Lula na coleira, porque essa informação que dava que justifica por que o Lula ganhou as 4 eleições, e o Alexandre de Moraes descobriu isso, e na época ele tinha uma força forte na Polícia Federal, né? O que ele fez? Olha, você sai na condição de o meu padrinho, Geraldo Alckmin, assumir, né, depois de você, porque o esquema é seu e a gente não consegue fazer esse esquema, porque ele é orgânico, né? Ele envolve mais pessoas, e o PSDB não tinha quadros e também não ia bater de frente com o PT, porque o PT ia bater de frente com ele. Falei assim, você não vai usar o nosso esquema, né? Senão a gente detona vocês não são nossos amigos, vocês me prenderam, vocês caçaram a Dilma, então vocês destruíram o nosso capital político também, né? Então ou a gente faz junto ou não tem negócio. Aí o jeito foi fazer junto, e aí você tem esses ministros que antes tinham um discurso austero, esses ministros da corte que antes tinham um discurso de austeridade, né, passaram a fazer isso, né, e isso. E deixar que o Alexandre de Moraes virasse protagonista da história. Por quê? Porque também eles eram refém do Alexandre de Moraes, porque eles eram ministros, foram presidentes dos TSE em eleições passadas, e esse esquema do mesário pianista acontecia nessas eleições. Então, para pacificar o país, a gente tem que entender isso. Essa leitura da sociedade como um todo tem que ser feita de forma que brasileiros não briguem com brasileiros, esquerda não briguem com a direita, a família, né, volte a conversar, pai com filho, esposo com marido, esposa com o esposo, primos, professor com aluno, né, e a gente volta a pensar, né, nessa construção dessa sociedade democrática de fato e de direito, né? Não é só de fato sem direito, é de fato e de direito, que a gente possa trazer a justiça brasileira, né? Tirar ela dessa biruta de aeroporto e voltar para a bússola normal, né? A bússola da justiça, né? Que vai colocar a sua decisão de forma cega, apenas seguindo o texto da lei, e não desvendando a venda e descobrir onde que está o pessoal que é de direita e falar, não, pega ele. Entendeu? Então nós precisamos trazer a democracia de volta. E a gente entende aqui da Comissão Cidadã de Inquérito que esse é o papel importante da nossa sociedade. E esse é o papel importante da gente. A gente quer pacificar o país. O Alexandre de Moraes, ele está perdendo essa partida para o Elon Musk. Como você viu ali, né, eles têm mais coisas para publicar, que eles descobriram. Então, ainda tem julgada para vir. E o Alexandre de Moraes está fazendo um jogo e está deixando o seu rei exposto. Essa julgada de colocar o Elon Musk no inquérito das milícias digitais, né, mostra que ele realmente tem uma postura de ditador. Olha, o cara só fez um comentário, você está me colocando como ditador, né? Aí publica os e-mails que tinha essa relação com o TSE. E aí o que ele faz? O governo passa a boicotar o X, vai tirar os patrocínios do X, né? E aí, se o governo está fazendo isso, mas a briga não é com o Alexandre de Moraes, então o Alexandre de Moraes é o governo. Está vendo como é que a jogada vai colocando? Quer dizer, o rei ele vai avançando com os peões do rei, o rei vai ficando exposto. Daqui a pouco, né, ele ganha um checkmate, se for por aí, né? E aí você tem que prestar atenção nos movimentos. Vou dar uns sinais para vocês acompanharem. Começa a acompanhar a relação do governo com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Porque se essa pipoca estourar, né, e a panela abrir, e for pipoca para todo lado, o que acontece? Alguém vai ter que pôr ordem na casa, né? O governo perde a credibilidade, Moraes não consegue mais se colocar como paladino da justiça, a sociedade entende isso, as Forças Armadas percebem que o Brasil começa a ficar num clima de tensão, né? E isso coloca a sociedade, assim, começa a tremer, né? Sabe como é que uma máquina de lavar começa a tremer? Fala, segura aquilo lá, senão ela vai sair do lugar. E aí, a maior autoridade hoje que a Comissão Cidadã de Inquérito entende como representativa é o presidente da Câmara dos Deputados, por causa dessa questão do mesário pianista.
ali é onde tem menos interferência, tá certo? Já no Senado é muita, e no Executivo também. Mas ali é onde pode acontecer. E aí o que acontece? O Alexandre de Moraes, que é o chefe, né, que se apresenta na prática como o chefe supremo das Forças Armadas, porque o general Thomas vai pedir bênção para ele, para colocar um general no segundo né, no segundo posto mais elevado, em vez de pedir bênção para o Lula, vai pedir para o Alexandre de Moraes. Ou seja, essa cúpula das Forças Armadas deve obediência a quem? Alexandre de Moraes. O diretor-geral da Polícia Federal, que era o braço direito de Alexandre de Moraes, na época do governo Temer, deve pedir bênção para quem? Para o Lula? Não, para o Alexandre de Moraes. Então, se o Alexandre de Moraes começa a enfraquecer, o Lula já está, né, como se diz, na coleira, segundo o Alan Mosca, o Lula hoje não tem prestígio, né, vamos supor assim, né, não só externo como interno. Externo ele que foi falar besteira, agora interno aí você vê, quando ele vai, né, ele é criticado, e você tem isso. Aí, na base das Forças Armadas, você tem um descontentamento muito grande com esse governo, porque do coronelato para baixo, né, você tem ali alguns generais que ainda são fiéis, né, porque é a questão da hierarquia, né, e da disciplina. Mas a partir do momento que a sociedade começa a ficar tensa e o governo perde o controle, porque, não é o Lula que manda, é o Alexandre de Moraes, e isso tudo está vazando, né? Aí o que acontece? A base das forças militares, aí os coronéis começam a fazer pressão para alguns generais 3 estrelas, a coisa vai de baixo para cima, né? Porque se o Alexandre de Moraes tivesse o apoio da base das Forças Armadas, ele podia até impor uma ditadura, né? Não, vamos colocar os exércitos na rua e vamos colocar pressão. Não, ele tem uma parte da Polícia Federal e uma parte da Polícia Rodoviária Federal. E tem também uma parte das polícias militares de alguns estados que ainda são governados por esses governadores de esquerda. Então, a gente avaliando a coisa de um modo mais complicado, a gente que é uma comissão cidadã de inquérito e a sociedade civil se fazendo presente no momento em que as instituições estão se colocando em crise, e aí você tem que se envolver, você cidadão, você empresário, você aposentado, você pensionista, você professor, você estudante, você esportista, você músico, você artista, presta atenção no que eu estou falando. Você tem que se envolver. É uma hora importante para você se envolver, tá certo? Porque é a hora que o Brasil vai conseguir se colocar dentro dessa realidade que está se apresentando. E aí, quando eu falo, né, que o Moraes talvez não tenha autoridade sobre, né, o coletivo das Forças Armadas, e aí o Lula perde respaldo, e aí o vice, que é o Geraldo Alckmin, que é o padrinho do Alexandre de Moraes, vai criando uma situação em que a expectativa e a esperança da democracia, né, e das instituições vai ficar onde? Na casa do povo, né, nos representantes do povo. Vai ficar lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados. E o presidente Arthur Lira passa a ser a peça-chave dentro desse processo. E aí, se as Forças Armadas resolverem falar assim, olha, está ficando ingovernável, o governo perdeu condições, é um caminhão ladeira abaixo, alguém tem que puxar o freio de mão, senão vai arrebentar lá no muro. Entendeu? Aí procura o Alexandre de Moraes, ou procura o Arthur Lira, bate continência para ele e fala assim, assuma. Assuma. Essa é uma expectativa que a gente está analisando que pode acontecer. Então, acompanhe a relação do governo com Arthur Lira. Se for uma relação de muita belidade, uma relação bélica, né, de conflito extremo, é porque esse governo já entende que o Arthur Lira possa ser a opção de estabilidade. E aí eles vão querer derrubar o Arthur Lira. O Arthur Lira vai ficar sob fogo cruzado. Já está, né? Aquela votação lá da prisão de manter a prisão do
do deputado governista, né, do Chiquinho Brazão, aí acho que é o Padilha, né, já começou uma briga com o Arthur Lira, querendo desmoralizar o Arthur Lira, né, desprestigiar, falar que ele não tem autoridade. E aí, o Arthur Lira vai ficar sob fogo cruzado. Isso é importante vocês começarem a observar, tá certo? E ainda tem o caso da Marielle, que está pipocando aí, que o Alexandre de Moraes tem que, né, segurar essa peteca aí, que é aquela coisa que aconteceu na época da intervenção federal do governo Temer, na onde que ele estava ali também, né? Porque tudo está cercando dentro dessa ótica, tá vendo? É a continuidade do governo Temer que está vindo de forma disfarçada, né, embutida dentro do governo Lula. A gente percebe algo parecido. E talvez seja essa a leitura que o Elon Musk está tendo. Elon Musk. Obrigado, viu, por vocês terem me orientado. Então, querem entender melhor isso? Adquira o nosso relatório da Comissão Cidadã de Inquérito, feito para chegar à verdade, para pacificar o país. Aqui é uma comissão cidadã, é a sociedade civil organizada se fazendo presente e se fazendo valer, né, para poder pacificar essa nação e manter as instituições nos seus devidos lugares, tá certo? Como é que você adquire esse relatório? Você manda um Pix a título de colaboração para jpnoticias@gmail.com e aí você pega o recibo desse Pix, envia para o nosso WhatsApp 3299-999-618000 e aí a gente recebendo esse contato seu, a gente vai enviar para o seu WhatsApp o nosso relatório em forma de PDF. E além do relatório em PDF, você vai receber também, né, o PDF do Manual do Mesário, né, que foi publicado pelo TSE nas eleições de 2022. E aqui você vai ver, né, onde acontecem as fragilidades do sistema eleitoral que possibilita que esse fenômeno do mesário pianista, né, esse termo aqui, ó, mesário pianista, que na verdade foi forjado pelo ministro Gilmar Mendes, né, que é tucano, né, indicado pelo Fernando Henrique. Ou seja, o PSDB descobriu o esquema, né, e em vez de denunciar, não, se apropriou dele e se uniu aos idealizadores. E aí quando você vê esse rapaz falando, né, que aparece o nome de Alexandre de Moraes e de um líder petista, Dirceu, não sei se é o Dirceu, né, envolve todo esse contexto que a gente está mostrando para vocês, tá bom? E aqueles que continuam contribuindo com qualquer valor, gente, não desista, se envolva, tá certo? Esse é o caminho para pacificar o país. Qualquer trocadinho que você colocar aqui, teve um que mandou 3 Pix de 0,01. Falei, esse aí é petista. Tá certo? Mas aqueles que estão mandando Pix de verdade, né, com boa intenção, eu agradeço para vocês. Vocês estão fazendo a diferença. Vocês estão se envolvendo. De um jeito ou de outro. É importante a gente se posicionar. Tá certo? A paz social depende disso. Depende dos homens bons. Das pessoas boas. Homens, mulheres, né? Daqueles que não vão se omitir num momento tão importante quanto esse. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando e protegendo todas as famílias brasileiras, inclusive a família do Zé Dirceu, a família do Alexandre de Moraes, a família do Lula. O que a gente não quer é pôr fogo no parquinho. A gente quer que a gente saia dessa sem nenhum arranhão. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubra e proteja e abrace essa família brasileira. Não deixe que nada de mal aconteça para ela. Tá bom? Bom domingo. Uma boa semana.